Olá pessoal, tudo bom? Como é que estão as coisas? Maravilha, espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo. Bom, vamos lá. Dando continuidade ao que a gente viu na aula passada, e eu também comentei para vocês em sala de aula, o nosso próximo assunto vai ser tratar sobre programas, certo? Que também, na linguagem computacional, são procedures e functions. Então, o subprograma é uma forma de você conseguir melhorar o seu código, tá? Além de evitar redundância de código, né? Por quê? Se você pega um código que você vai utilizar em vários pontos do seu sistema como um todo e coloca esse código dentro de um subprograma, você vai poder reutilizar e chamar esse subprograma em qualquer ponto do seu sistema. Dessa forma, você está reaproveitando esse código. Torna a parte de manutenção muito mais simples, porque se você usa uma função em vários lugares e você precisa dar manutenção nessa funcionalidade, nessa função, você vai ter que sair ajustando isso em N pontos. E quando você trabalha com subprogramas, você vai lá e ajusta somente em um ponto, certo? Então, permite essa facilidade na hora de você dar manutenção, na hora de você ajustar, corrigir, resolver algum problema que está acontecendo dentro, desse subprograma. Bom, quando a gente fala em subprogramas, na verdade, nós estamos nos referindo a procedures e functions. Tá? Ambas têm a mesma finalidade, a mesma funcionalidade. Só que, quando nós implementamos um subprograma que não retorna nenhum parâmetro, ou seja, tudo é resolvido dentro do subprograma, nós chamamos isso de procedure. Agora, quando esse subprograma ele processa uma informação e retorna um dado, nós chamamos isso de function, certo? Então temos que deixar bem claro esses dois termos, procedure e function. Procedure não tem retorno, desculpa, e function tem um retorno desse resultado, certo? Então, para vocês entenderem melhor esse contexto, entenderem melhor como que vocês vão trabalhar com procedures, quando vocês vão trabalhar com functions, é bem simples e eu criei aqui para a gente poder estar trabalhando um pequeno programinha. Tá? Esse programa, como a gente vem fazendo, até então, ele está tudo dentro da classe main, certo? Ou seja, na verdade ele está dentro de uma function, da function main, porque ela retorna valores. Então vocês estão vendo aqui, ó, tem um int aqui, então ela está retornando valor, certo? Então, o que esse programa faz? Esse programa ele vai receber do usuário dois valores, a base e a altura, e vai calcular ou a área do triângulo ou a área do retângulo, de acordo com o que o usuário desejar. Então, eu implementei aqui um programa bem simples, tá? Vou explicar para vocês o que esse programa faz. Notem que ele está dentro de um do while, tá aqui começando o do e está terminando aqui o while. Então, no caso, a condição do while, enquanto a opção for diferente de 3, certo? Ele vai estar processando, porque a opção é diferente de 3. Olha, eu tenho aqui no começo do do um menu. Escolha uma opção, calcular a área do retângulo, opção 1, calcular a área do triângulo, opção 2, sair do programa, opção 3, certo? Dentro desse do while, eu tenho um switch, que de acordo com a opção informada, ele vai calcular, se for a opção 1, case opção 1, ele vai calcular a área do retângulo. Case opção 2, ele vai calcular a área do triângulo, então ele está recebendo, notem que ele está recebendo tanto para o retângulo quanto para o triângulo, a base e a altura. Está fazendo aqui o cálculo da área desse retângulo e está fazendo aqui o cálculo da área desse triângulo. Caso o usuário digitar a opção 3, ele vai fechar o programa.
Caso o usuário digitar qualquer opção diferente de 1, 2 ou 3, ele vai emitir a mensagem que é opção inválida e vai abrir novamente o menu para que o usuário possa escolher uma opção válida, certo? Então aqui está o nosso menu para escolher a opção. Bem, então é um programa bem simples, tá? Mas para vocês entenderem esse conceito de procedures e de functions. Bom, a primeira meta vai ser a seguinte: eu vou transformar todo o cálculo aqui da área do retângulo e também da área do triângulo, tá? Eu vou transformar toda essa parte em duas procedures. Por que duas procedures? Primeiro, todo o processamento vai acontecer dentro dela. Eu estou levando toda a parte, tá, de processamento, de colher a base, de colher a altura desse retângulo para dentro de uma procedure. Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou copiar esse código que está selecionado aqui, vou selecionar novamente. Lembrando que o break eu não vou selecionar porque o break indica que é para ele sair do case e não reproduzir os demais cases que estão abaixo, certo? Então tem que manter o break aqui, como a gente viu nas aulas anteriores, um exemplo do switch, certo? Eu vou recortar essa parte, né? E vou vir aqui. Nós vamos estar vendo aqui a primeira opção, aonde eu vou criar uma procedure que vai calcular a área do retângulo. Então, para criar uma procedure, como essa procedure não vai retornar nada, eu vou usar a palavra específica void. Né? Por quê? Não está retornando nada. Agora, eu vou dar um nome para essa procedure. Eu vou chamar ela de calc área retângulo, abrir e fechar parênteses, certo? E abrir e fechar chave. E vou colocar o código, né, que eu trouxe lá do meu switch dentro dessa procedure, certo? Então, o que aconteceu aqui? Eu criei uma procedure, calcula a área do retângulo. Agora, simplesmente pegar o nome da procedure que eu criei, lembrando que quando a gente for instanciar, ou melhor, quando a gente for utilizar uma procedure, a gente sempre tem que finalizar ela com ponto e vírgula e tem que abrir e fechar o parênteses, certo? Então, notem o que aconteceu. Eu tirei toda essa parte de informar o valor da base do retângulo, né, informar o valor da altura do retângulo e todo o cálculo da altura do retângulo e também a mensagem informando, né, da área da figura e coloquei tudo dentro da procedure e calcula a área retângulo. Então o que vai acontecer? Na hora que eu executar esse projeto e escolher a opção retângulo, ele vai entrar no switch, pegar a opção 1, e vai identificar a procedure calc área retângulo. Assim que ele identificar essa procedure, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui para essa parte do código da procedure e vai executar os comandos que estão dentro da procedure, certo? Vou fazer a mesma coisa agora para a área do triângulo, né? Então vou recortar toda essa parte do código aqui que calcularia a parte do triângulo e vou pegar e vou criar também uma procedure aqui, né? Vou seguir o mesmo padrão, né, que eu usei acima, né? Abrir e fechar aqui e vou colar o texto que está aqui, certo? Vou copiar também, aproveitando aqui, né, o nome da procedure que eu criei e vou colocar cálculo do triângulo. Ora, notem que a nossa procedure, desculpa, a nossa function,
ela está ficando muito mais limpa. E o que está acontecendo? Toda a parte de código está ficando dentro das procedures divididas, organizadas, então cada conteúdo está na sua parte, certo? E notem que essas duas procedures que eu criei, elas não estão recebendo parâmetros, ou seja, não está sendo passada para essas procedures nenhuma informação e essas procedures não estão retornando também nenhuma informação, certo? Sempre que a gente quiser passar alguma informação para dentro de uma procedure ou dentro de uma function, nós vamos colocar a informação que nós queremos passar dentro do parênteses, certo? Enfim, pode ter aí vários parâmetros, né? Tudo que tiver dentro do parênteses é chamado de parâmetros. Então, são parâmetros que a procedure recebe, ou seja, são valores, são informações que ela vai receber para que elas possam processar, né? E possam executar o seu código. Então, essas duas procedures, calcula a área retângulo e calcula a área triângulo, nenhuma delas está recebendo parâmetro e nenhuma delas está retornando alguma informação. Tudo está sendo processado, certo? Então, eu vou mostrar para vocês que o código vai funcionar da mesma forma. Muito bem, pessoal. Então, né, eu vou pressionar agora o F11 para fazer a compilação, tá? E vai acontecer algo bem interessante, tá? Então, F11 está compilando. Olha, ele deu a mensagem de erro, certo? Uma mensagem que está dizendo aqui embaixo que a variável base não está declarada no escopo, ou seja, lembra quando a gente trabalhava quando a gente aprendeu variáveis e como que vocês declaravam variáveis? Né? Então existem variáveis globais, né? E existem variáveis locais. Então, toda vez que eu declaro uma variável dentro de uma procedure, tá? Ou dentro de uma function, essa variável ela só vai ser aceita para dentro dessa function. E foi justamente o que aconteceu aqui, né? Eu declarei uma variável, né, dentro da function main. Então, todas as variáveis base, altura, resultado, estão dentro da function main. Tá? Para resolver o problema desse erro, eu vou ter que tirar essas variáveis daqui. E aí, eu tenho duas opções. Ou eu declaro essas variáveis dentro das procedures. Então, eu vou ter isso daqui. Ó. Eu vou até já recortar aqui. Né? Ou eu coloco essas variáveis aqui, certo? Dentro de cada uma das procedures, certo? Só que o que está acontecendo? Eu estou duplicando as variáveis, tá? Tudo bem, elas só vão funcionar para dentro da procedure, somente para dentro da procedure, só que está tendo uma duplicação. Então, ao invés de eu tratar essas variáveis como locais, né, como local, eu vou tratar essa variável como global, ou seja, todo o meu projeto, né, todo o meu sistema vai poder enxergar essas variáveis. Então eu vou tirar elas daqui, de dentro das procedures, e vou deixar elas aqui, ó, no início, tá, do meu código. Tá? Vou deixá-las no início do meu código, que aí o que vai acontecer? Essas três variáveis, base, altura e resultado, que eu estou utilizando dentro das procedures, ela vai valer para todas as procedures, ela vai valer para todo o código. Por quê? Como eu disse, elas estão declaradas no local onde todas as procedures vão enxergá-las, certo? Elas são variáveis globais, tá? Um outro ponto também que eu não comentei, mas ele é de suma importância, é o seguinte. Sempre que nós formos criar procedures, essas procedures ela tem que estar antes, né,
da function main. Tá? Pessoal, não somente procedures, tá? Procedures ou functions, elas sempre têm que estar no início do código, sempre antes da procedure da function main, sempre antes da function main, certo? Então, esse é um ponto importante. Lembrem-se, procedures e functions e declarações de variáveis globais sempre antes da function main, tá? Feitas essas mudanças, né, declarei as três variáveis, altura, base e resultado como global. Agora eu posso compilar meu código, certo? E agora ele vai funcionar sem problemas, olha lá. Então, ele abriu o código, escolhe uma opção. Bom, eu quero calcular a área do retângulo. Então, opção 1, informe o valor da base, vou colocar 2. Informe o valor da altura, também vou colocar 2. Né? A área da figura é 4. Né? Base vezes altura, 2 vezes 2, 4. Então, poderia agora calcular a área do triângulo. Né? Notem que ele trouxe novamente o menu de opções. Então, eu vou escolher aqui a opção 2 para calcular a área do triângulo. Informe a base, 2. Informe a altura, 2. A área do triângulo é 2. Certo? Como eu quero sair do sistema, opção 3, fim, e ele sai do sistema. Beleza? Então, nessa primeira parte, nós vimos aqui a criação de procedures que não recebem nenhum parâmetro e também não retornam nenhum resultado, certo? Então, são procedures. A próxima etapa agora vai ser criar